Bem-vindos ao Três Tons de RH. Hoje nós estamos no nosso vídeo de começo de ano, onde falamos sobre as principais tendências de recursos humanos, tendências que vão influenciar com certeza na sua carreira, na sua vida profissional. Nós estamos aqui para te mostrar a nossa opinião. Então, a nossa vivência, fica aqui com a gente e escreve nos comentários o que é que você está achando. Bom, vamos lá falar sobre as tendências, mas antes de falar sobre elas, também temos uma novidade agora no início do ano. Temos aqui a nossa grande amiga, a Mari, da Virtu, que também já esteve conosco, né, num vídeo, dando uma entrevista maravilhosa para a gente. E a troca foi tão legal que a gente chamou ela para participar com a gente nessa segunda temporada, né, Mari? Bom, primeiro, lógico, eu quero agradecer imensamente o convite de vocês, porque eu sou fãzona dos Três Tons de RH desde lá do comecinho e curto muito acompanhar todos os temas que eu vejo assim que são extremamente relevantes, importantes. Eu sempre recomendo assim para os meus coaches, olha, vai lá, assiste, veja, esse tema é importante, né? Vai lá aprender. Então, eu acho que é um serviço mesmo prestado e isso tem uma causa, né? A causa que é proposta me toca profundamente. E eu fico também, assim, lisonjeada por poder partilhar com vocês dois, que são feras. Estou muito feliz. Nós aqui, Bem-vinda. nós aqui estamos, né, Roberto? A gente que está lisonjeada com a tua presença, viu? Muito legal. Muito bom. Bom, então, para começar, aquecendo os motores, o que que a gente pode falar sobre a atuação de recursos humanos? Como é que a gente vê recursos humanos em 25? Tem muita mudança, Roberto? O que que você tem visto? Olha, eu acho que tem uma questão importante, né, para quem é profissional de RH, é de consolidar as ações e as prioridades do ano anterior, né? Onde a gente falava sobre vários temas, né? Nós falamos sobre vários temas que, na verdade, são preocupações, né, das organizações em relação à gestão de pessoas, né? Então, acho que o profissional tem que estar atento, né, e tentar adicionar nessas prioridades, né, e, claro, negociando com o corpo executivo, como que ele vai atuar e como é que ele vai desenvolver nessas ações de RH, né? Eu acho que, primeiro, é super importante o profissional estar ligado no negócio, no mercado, nos movimentos de mercado, nas mudanças de tecnologia, né? De forma que ele possa contribuir em alguma coisa, né? Como é que a gente molda a organização da melhor maneira, né? A partir desses desafios. Não sei, Mari, o que que você... Olha, eu vou até tomar como base o que eu tenho acompanhado dos colegas aí no ano passado, os desafios, muita gente, né, RH, assim, se sentindo sobrecarregado em muitos momentos. Porque eu tenho percebido o RH mais estratégico, né? Cada vez mais atuando na estratégia do negócio, que eu acho perfeito, brilhante, acho que tem realmente muito para agregar e tem que sentar na mesa ali junto mesmo. Mas conseguir principalmente gerenciar o foco, as prioridades, porque senão o RH vai querer dar conta de tudo, abraçar muito mais volume do que dá conta, e aí acaba dando um tiro no pé, né? Então acredito que precisa haver esse cuidado mesmo com a própria área, né? Não é nem a atuação dele com a empresa, porque eu estou vendo o RH super bem preparado, super antenado, estão estudando, estão se desenvolvendo, estão participando de 1000 projetos. Agora precisa fazer essa organização da própria prioridade como área. Isso que eu tenho notado e que eu acho que esse ano é o ano para isso. Acho que você traz um ponto excelente, aliás, vocês dois, deste alinhamento com a estratégia de negócios. E para somar a isso, né, eu vejo cada vez mais clara a necessidade de recursos humanos, ele não só entender o negócio, né, mas ele trazer sugestões para os negócios das empresas, ele fazer sugestões para as demais áreas.
Então, cada vez mais, e aí eu reforço também uma fala do Roberto, existe a necessidade dele se preparar para além do tema relacionado dos temas relacionados a recursos humanos. Então, ele precisa entender de finanças, precisa entender de marketing, precisa entender de leis, precisa entender de negócios, do segmento que ele atua. Então, ele tem que entender também sobre a necessidade do cliente. E isso é demandador e, eventualmente, pode até trazer um pouco mais de pressão ainda, né, para a vida dele. Então, ele se organizar faz parte total. Mas se ele não sair dos limites de atuação ali daquilo que é o beabá de recursos humanos, vamos dizer assim, né, o dia a dia de recursos humanos, se ele não sair disso, ele vai perder um pouco esse bonde da história, porque eu acho que recursos humanos têm sido, sim, muito valorizado. Só que é valorizado e também tem uma demanda e uma expectativa com relação, né, à área de recursos humanos. Então, se ele não tiver uma contribuição que vá além de só atender demandas específicas, vai haver uma frustração, né? E aí a gente perde um pouco desse espaço, né, Roberto, que a gente vem conseguindo aí ao longo dos últimos anos, né? Eu acho importante que você está falando, que a Mari comentou, né, sobre a questão da relevância, né? Porque quando a gente olha cada organização, ela tem a sua realidade, né? Quando a gente olha os temas de RH, são vários, né? Então, a questão é assim, todos os temas têm que ser aplicados da mesma maneira nas organizações? Não, porque cada organização está num estágio de desenvolvimento. Algumas estão iniciando, já estão mais maduras, outras estão em transformação, né? Então, assim, eu acho que esse aspecto de relevância, que é o que a Mari comentou, e que você está falando de ter essa conexão com a estratégia, eles são muito importantes, né? Então, eu acho que o profissional tem que ter também o discernimento, né, e o acesso ao executivo para discutir exatamente o que, que tem de relevância, né, na agenda de RH e como é que essa agenda tem que ser aplicada na organização, entendeu? Eu acho que é muito legal a gente chegar com uma iniciativa totalmente inovadora, mas quando você vê, tem baixo valor agregado, gasta essa energia e dinheiro e orçamento, e as coisas mais relevantes necessárias para a empresa naquele momento, né, ficam de lado por conta de uma moda, né? Por conta, então acho que isso é realmente muito importante, né, que o profissional tenha também esse discernimento. Concordo com vocês duas em gênero, grau e número. É isso mesmo. Muitas vezes, talvez, né, até para mostrar recursos humanos mais moderno, né, ter ali algo, às vezes até para postar, né, até para mostrar, olha, estamos fazendo isso ou aquilo, mas sem profundidade, ou seja, sem adesão para o momento do negócio, da organização, né, que essa área de RH atua. Então, você ter essa conexão e ser estratégico no sentido de falar, bom, isso agora é o mais importante, e daqui 6 meses vai ter uma outra importância, um outro tema, e assim, né, sequentemente, você se torna realmente relevante, né, nesse sentido. Muito bem. Um segundo tema, gente, vou colocar aqui para a gente discutir. E tecnologia e inovação? Como é que vocês veem? Ó, eu vou simplificar a história. Tecnologia e inovação veio para nos ajudar assim a descobrir um universo maravilhoso, facilitar o trabalho, agilizar, aumentar conexões e também roubar o nosso precioso tempo, gerar na gente desatenção, distração, sobrecarga, porque as pessoas não deixam o trabalho no trabalho, elas trabalham, elas acordam de madrugada. Esses dias eu estava atendendo um executivo que ele falou assim: Mário, eu acordei de madrugada e lembrei que eu tinha que resolver não sei o quê, e aí eu já mandei a mensagem para a pessoa para eu não esquecer. Eu falei, gente, a danada da tecnologia, ela tá, né, tá perigosa. Mas queria te ouvir, Roberto. Você tem aí um olhar interessante, imagina. Então, mas eu acho que o mundo ele está muito, as mudanças no mundo estão muito rápidas, né? Em tecnologia a gente vê que o crescimento é exponencial. Aliás, é meio que chovendo molhado, né? Falar de mudança, de crescimento de tecnologia, né? Quando a gente fala principalmente hoje
né, da necessidade da empresa se manter rentável. Ela tem que, claro, adotar tecnologias novas para ser eficiente, né? Tem que adotar tecnologias novas para ter produtos que atinjam os seus clientes, né? Mas, ao mesmo tempo, isso impacta diretamente no processo produtivo, né? Então, a gente estava até comentando anteriormente, a adoção de inteligência artificial, analisar de dados, falando especificamente do meio de RH, análise de dados, ter plataformas de feedback automáticas, de comunicação automáticas mais acessíveis, a própria gamificação de capacitação das ações de treinamento, né? Então, assim, isso tudo coisas que estão presentes, né? E que o profissional de RH tem que entender, tem que se adaptar, mas, de novo, ele tem que ver o que é relevante, né? E não ter a tendência de não concluir, né? Porque, como as coisas são rápidas, existem muitas coisas que ficam pelo caminho. Eu já vi em algumas organizações, algumas iniciativas que logo depois o pessoal diz, não, mas isso já caducou, porque é claro que algumas coisas vão caducar, né? Porque a tecnologia muda a forma de ver e de gerir os processos, né? Mas, de qualquer forma, você tem que ter também a noção de que você tem que concluir utilizando a tecnologia da melhor maneira, né? E não ser atropelado, né? Como você mesmo comentou, né, Maria? Assim, a pessoa está tão necessitada de fazer as coisas de uma maneira rápida que acaba atropelando o senso normal das coisas, né? O tempo de você discutir, raciocinar, ver se aquilo tem sentido, né? Simplesmente porque chegou uma tecnologia nova, você tem que aplicar e quando você vai ver, essa tecnologia não é necessária, né? Eu Realmente acho, eu acho que é uma dicotomia, né? Porque, na verdade, a tecnologia deveria servir à nossa necessidade e não nos sobrecarregar, não nós a tecnologia, né? E eu vejo aí um mar de oportunidades para recursos humanos neste sentido, porque, de verdade, eu acho que ainda é uma área que explora muito pouco a tecnologia a favor, né, das suas entregas, dos seus impactos, né? Eu vejo muito mais a tecnologia para sistematizar as formas que nós já trabalhamos ou que sempre trabalhamos, e menos para solucionar a nossa vida, para trazer alternativas para entregas ainda melhores, para liberar as pessoas para, de fato, olhar para os negócios, como a gente há pouco falou. Então, a tecnologia tem que servir para isso. Acho que recursos humanos têm aqui uma oportunidade de mudar um pouco a ótica, né, e começar a trazer problemas para que a tecnologia resolva. E aí, claro, trabalhando com parceiros externos ou internos, para trazer novas soluções sem continuar com paradigmas antigos, porque você sistematizar só processos antigos não necessariamente vai gerar bons resultados. Pode até complicar mais a sua vida, né? Além disso, usar o que já tem, né, a seu favor. Quanta informação recursos humanos hoje possui para tomada de decisão? Mas muito mais do que há 10 anos atrás, eu nem vou falar mais para trás ainda, né? Muito mais. E acontece que, no emaranhar do dia a dia, acaba-se não utilizando essas informações para tomada de decisão. Então, eu acho que a pedra de toque é sair, né, dos paradigmas anteriores com relação ao uso da tecnologia e trazer este problema. Como a tecnologia ou a inovação pode me ajudar hoje? Isso. Eu tenho que reduzir o meu tempo de trabalho, eu tenho que trazer mais qualidade, eu tenho que entregar coisas diferentes e melhores, não só porque são diferentes, mas porque são melhores. Perfeito, perfeito. Vamos para o terceiro tópico. Bom, e o modelo de trabalho, gente? Esse assunto tem, olha, ocupado páginas e páginas, postagens e postagens aí das redes. Como é que vocês veem?
Como é que será o modelo de trabalho em 2025? Eu acho Vamos que lá. gente está com saudade de gente. Eu acho que aprendemos muito com a pandemia. Aprendemos que a gente pode sim trabalhar remotamente, aprendemos que a gente pode cuidar de outras áreas da vida, porque esse foi também um dos benefícios, né, que home office trouxe, a gente poder economizar o tempo de deslocamento para poder estar ali em casa, né, acompanhando mais a gestão dos filhos e tal. Mas com certeza as pessoas precisam estar juntas, né? Não tem jeito. Os nossos neurônios espelhos, eles precisam olhar e ver o outro, entender o que que o outro está ali trazendo e poder. E a aprendizagem, ela tem muito disso também, né? O humor, o quanto que afeta, né? Então, quantas pessoas durante esse processo todo não se conhecem? Né, pessoalmente, porque é da região, não sei de onde e tal, e aí as pessoas acabam trabalhando remotamente por tempo demais, né? E hoje já não justifica tanto. Então, na minha percepção, agora as pessoas vão querer estar ali, ó, mais pertinho. O que que você acha, Eu Roberto? concordo Sim? com Não. você, né? Até porque o trabalho remoto, né, ele teve um boom agora, logo depois, logo no início da pandemia, né? Por conta de uma necessidade, né? Necessidade era evitar um contato físico, né? Que pudesse disseminar ainda mais, né, aquela caótica situação que a gente passou, né? Mas o que acontece é que a tecnologia, inclusive, foi utilizada para isso, né? E isso é uma coisa boa, né? Você não depender da localização para você se comunicar, não depender da localização para você realizar um trabalho. Então, isso é uma coisa que você tem que também utilizar, né? Você não vai abandonar totalmente o trabalho remoto, né? O híbrido. Né? Mas o que acontece é que, ainda assim, concordo com você, Mário, o olho no olho, o contato, a discussão, o tempo para revisar, né, as coisas, a discussão mais aprofundada, ela ainda é extremamente importante, né, para a geração de ideias, para a geração e estabelecimento de compromissos, né? Tanto que em 2024, um dos pontos que a gente falou era como reforçar com a liderança, né, a atuação dele, né, numa situação de trabalho híbrido, numa situação de trabalho remoto, porque ele tinha que estabelecer laços de confiança, compromissos, deadline, cumprir o deadline. Então, essas coisas são importantes, né? Então, ele tinha que fazer isso à distância. O que acontece é que isso desenvolvido é uma habilidade que ele nunca vai deixar de ter, né? Porque obrigatoriamente as pessoas não vão estar todas juntas, mas em determinados momentos é importante sim a presença física no trabalho presencial. A gente percebe que é uma tendência, né, nas grandes empresas, né, voltando ao trabalho presencial, né? Porque gente precisa de contato de gente, né? Até para gerar coisas novas, ideias novas, não, Valéria? Olha, eu acho que este é um tema difícil de ser pacificado, né? E acho positiva essa discussão, porque é uma discussão que está assim muito efervescente. E eu vejo um movimento assim, de tentar polarizar qual que é o certo, né? Então, ao certo é presencial, e vocês trazem um ponto importantíssimo, né? Você está próximo, olho no olho, faz toda a diferença. Claro, é importantíssimo, né? Por outro lado, nós aprendemos a trabalhar de uma forma diferente, né? Temos aí uma geração que vem vindo com necessidades, com um olhar diferente acerca do trabalho também, e que começou a sua experiência no mundo do trabalho assim, né? Podendo trabalhar também à distância. Então, eu acho que a gente caminha, para mim, né, a minha visão, a gente caminha para uma tendência aonde a gente pode, aquilo que for melhor para a organização, para o negócio, né, especificamente que se está trabalhando, porque quando a gente quer seguir uma moda, não, agora a tendência é presencial, agora a tendência é o home office, ou olha para a empresa A, empresa B, empresa C, olha.
70% estão fazendo presencial, então eu vou fazer presencial também, porque essa é a tendência. Mas será que não seria melhor eu olhar para dentro, né? Olhar para o perfil populacional que eu tenho, olhar para as exigências do meu negócio, e ver o que é que faz mais sentido, e aí adequar a prática de gestão a isso, né? Você pode ter tudo, você pode ter o olho no olho, e você pode ter também, né, o trabalho híbrido, com a pessoa trabalhando de casa, o profissional trabalhando de casa, sem perder qualidade e sem perder a conexão. Tem que se estruturar para fazer essa gestão, né? Tem que ter formatos de troca de ideias, de acompanhamento de performance, de clareza, né, do que se pretende, clareza de informações, clareza de metas, enfim, mas para ficar adequado e para ser atrativo, né? Quando a gente vai para uma solução mais 0 ou 100, é, a gente pode ter alguma perda, né? A gente pode ter uma perda de atratividade, né? De novos profissionais que venham a fazer parte, né? Do nosso time, ou a gente pode perder competitividade mesmo, né? Porque alguns números a gente não pode ignorar, né? Que foram as experiências do momento da pandemia, que performances em várias organizações melhorou a distância, não piorou. Então, enfim, eu gostaria de trazer aqui aquele caminho do meio, né, como uma tendência que eu vejo, que é a empresa olhar para dentro, né, se preocupar menos em saber se o mercado está indo para a direita ou para a esquerda e olhar mais para dentro, olhar quem é o seu público, né, porque aí com certeza vai tomar uma decisão mais médio e longo prazo e não tão curto prazista. E o próximo, Mari, você precisa nos ajudar muito, porque esse é um tema que vem ganhando muito espaço, muita relevância, né, para todos nós, que é a gestão das emoções, né, na carreira, na vida profissional. O que você vê nesse assunto? Bom, primeiro a gente faz uma ótima respiração, né, para não surtar. Ó, vocês concordam comigo? Olha lá, Valéria. Valéria, vocês concordam comigo que inteligência emocional é algo que faltou na nossa primeira infância, no nosso jardim de infância, na nossa alfabetização? Gente, olha, ia ser muito mais útil para mim, ao invés de saber A, B, C, D, saber, olha, quando a pessoa está nervosa, falando alto, você não interage, se afasta um pouco, observa. Ia ser muito mais rico, né? Então, eu acredito que a inteligência, essa gestão das emoções é algo urgente para a gente trabalhar, porque se a gente for parar para pensar, os profissionais que a gente contrata são profissionais que têm ali todo um preparo, têm uma bagagem, têm uma vontade em fazer acontecer. E normalmente os grandes problemas costumam surgir da inabilidade na gestão das emoções. Então, imagine uma pessoa que tem uma facilidade para reconhecer as suas próprias emoções e poder, então, desenvolver outras pessoas nesse quesito também, como que as pessoas fazem para gerirem as próprias emoções. Imagina esse profissional, e aí você chega com uma bomba de uma crise, de uma situação que precisa ser resolvida, ele vai conseguir manter a calma, ele vai conseguir conversar com as pessoas com respeito, porque ele não está engatilhado, ele conseguiu ali administrar os dragões dele, né, internos, e ele consegue fazer todo esse processo, passar por esse processo e ajudar a equipe a passar por esse processo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Então, também tem agilidade no processo, tem agilidade no caminho. E aí, Roberto, é É por aí? interessantíssimo isso, né? Quando a gente olha uma organização, né, ela é um mix super complexo, né? Tem pessoas de gerações diferentes, tem pessoas com valores diferentes, tem pessoas que tiveram uma formação, né, diferente, tem pessoas com papéis diferentes, o líder e o liderado, né?
Então, e tem os próprios valores que a empresa quer que sejam exercitados dentro da empresa. Então, quando a gente olha esse monte de coisa, né, tem que haver um trabalho de convergência enorme, né, para a partir daí ter resultado. Mas tem resultado quando existe convergência, né, quando existe uma mobilização das pessoas diferentes, com ideias diferentes, valores diferentes, gerações diferentes, em prol de um objetivo, de um projeto, de um trabalho, né? Então, eu acho que se a gente destrinchar essas coisas, eu acho que olhando no aspecto do líder, né, ele tem, claro, que entender o estilo de cada liderado, ter o máximo de informação. Eu acho que a própria questão de dados, né, da informação ajudam, né, a pessoa a entender melhor o liderado, né, e a partir daí ele conseguir adotar a melhor forma de gestão, que também, provavelmente, uma organização já deve ser divulgado. Olha, a gente quer líderes inspiradores, o que seja, né? Então, assim, ele tem que usar a melhor forma de liderança de acordo com o estilo do liderado. E do outro lado, né, aí tem a própria questão do liderado, né, que ele tem, se ele quer crescer, ele tem que se adaptar, ele tem que entender também o estilo do líder, ele tem que topar conviver com gerações diferentes, porque é o que acontece hoje na organização, né? Às vezes uma certa intolerância, não só, eu estou falando de diversidade não só de cor, né, de raça, de opções, mas também de idade, né? Então a pessoa tem que entender que a despeito de ter uma pessoa, vamos pegar a questão do etarismo, a despeito de ter uma pessoa muito mais velha, ela pode agregar tanto quanto ela, né? Tem uma pessoa muito mais velha do lado, ela pode agregar tanto quanto ela. Então, assim, eu acho que existe também uma necessidade do liderado, né, se adaptar e entender, né, adotar, eu acho que é importante adotar os valores da empresa. Eu acho que são coisas que eu concordo com você, mas assim, tem formas de lidar em situações, né? Então, acho que um grande ponto a gestão exercitar discussões sobre como lidar com situações. Cada situação ela tem que ser uma oportunidade de aprendizado, entendeu? Porque você pode replicar aquela decisão numa outra muito parecida, ou simplesmente você pode adotar uma outra completamente diferente, porque são necessidades diferentes, né? Então, eu acho que realmente é uma complexidade muito grande, né, Valerie? E como lidar com É, isso não é fácil. eu acho que vocês já explanaram tão, com tanta, né, beleza e profundidade que eu só quero resumir um pensamento assim. Gente, nunca foi tão tendência você se conhecer. Eu diria que, se eu puder resumir, o seguinte: vai investir em alguma coisa? Invista em se conhecer. Invista em saber como você se sente em relação ao que te acontece dentro da organização, à sua vida, aos seus objetivos de carreira. Invista nisso. Você não vai errar. E vai servir para este ano, 26, 27, para a vida inteira. Né, Mari? Sim, vai embora que é esse o caminho. E, É por aí. ó, só para a gente não esquecer, quando a gente decide aceitar aquela proposta irrecusável naquele momento, você quer ser gestor de pessoas, naquele momento de dizer sim, a gente não pode esquecer que a gente precisa amar pessoas. Então, pegando um gancho aí no que a Valéria trouxe sobre autoconhecimento, que é eterno, a gente morre e não se conhece, eu recomendo fortemente que a gente se aprimore cada vez mais em conhecer o outro também, porque o outro certamente vai ser diferente da gente. Esse é o Mas dever de começa por líder. você, né, Mari? Começa por Começa por você. Começa aí. Porque aí, com certeza, você vai ter mais facilidade depois para dar o segundo passo, né? si. Muito bem. E desenvolvimento de pessoas, gente? O que que a gente pensa para 2025 vai ser a prioridade? Olá. Olha, em relação a isso, eu acho extremamente importante, porque a gente já falou de algumas tendências no início, né? A mudança de tecnologia, a necessidade de fazer gestão à distância, as próprios desafios que as empresas têm, né? E a gente sabe que o conhecimento ele está nas pessoas, né? Aliás,
Esse termo gestão do conhecimento ele é bem antigo, né? Não é um termo novo, não. Mas o conhecimento, como está nas pessoas, a gente tem que ter uma ideia exatamente se esse conjunto, né, esse reservatório de conhecimento, ele é suficiente para as entregas que a empresa necessita, né? Ele está nas pessoas, sim, mas você, primeiro, não pode ser dependente das pessoas, depois, você tem que ter sempre um plano B, porque se tiver algum problema de percurso, você tem que ter uma outra pessoa com o mesmo conhecimento, a mesma habilidade. Então, faz-se necessário fazer uma gestão de habilidades, né? Fazendo um mapeamento das pessoas e suas respectivas habilidades, e a partir daí você construir, né, programas de desenvolvimento das pessoas para aumentar o nível, o repertório das pessoas, né, de programas que sejam prontos, né, para você dar resposta quando necessário em termos de necessidade de tecnologia nova. Então, assim, eu acho que é extremamente relevante, né? E a gente sabe que o desenvolvimento das pessoas não está ligado só a conhecimento, né, Mari? Está ligado a outras coisas também, não? Fosse sim. Olha só, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente fica até empolgado, né? Quando a gente está ali com orçamento de tanta coisa legal para fazer, né? Tantas possibilidades. Às vezes, e eu acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, acho que combina muito com aquilo que a Valéria estava falando lá no começo, né? Tem que fazer o básico bem feito, o beabá. Então, às vezes vem aquele orçamento gordo, assim, a gente fala, nossa, esse ano a gente vai fazer, né? E aí escolhe os temas mais mirabolantes, criativos e da moda para investir em desenvolvimento, o que é legal também, né? A gente precisa ter essa visão, que a gente precisa estar atualizado. No entanto, quanto que será que a nossa liderança está fazendo bem feito o arroz com feijão? E aí, o arroz com feijão, eu estou falando do quê? De conseguir ensinar outras pessoas, de conseguir fazer uma boa fala ali de delegação, de acompanhamento, follow-up, de feedback, de reconhecimento. No entanto, os gestores muitas vezes se ocupam tanto em falar do jeito que dá, porque afinal de contas estão com a atenção muito dividida, né, em muitas coisas para fazerem, para darem conta. Quando estão falando com as outras pessoas, quando estão falando com a equipe, não estão colocando a devida atenção. Seria mais ou menos aquela situação assim: vê, né, olha, mas não vê, fala, mas não está dizendo nada, né? Não enxerga a pessoa, não dá atenção, não está presente ali na conversa, não consegue oferecer uma conversa de boa qualidade, e depois as coisas saem atropeladas e acaba não fazendo aquilo que foi combinado anteriormente. E aí vem toda aquela crítica, começa a descobrir quem que está certo, quem que está errado, buscar caça, né, aos responsáveis, e aí a gente tem um problemão, conflitos, e vai dar todo aquele cenário que todo mundo já conhece. Agora, se a gente tem esse processo básico muito bem feito, o líder ele vai ter muito mais possibilidade de se liberar daquele trabalho que precisa acontecer e ele vai poder focar muito mais no crescimento da sua carreira, em como ele pode contribuir na estratégia do negócio. Só que ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver sucessor pronto. Se ele não tiver sucessor pronto, sem chance. Então, acho que o desenvolvimento ele passa por ele, né? Pelo próprio líder. Então, vejo que a RH tem esse grande desafio, ainda investir no beabá. Eu concordo com o que vocês disseram e eu acho o desenvolvimento fundamental, né? Se uma organização quer ter bons resultados, precisa focar nesse assunto, de uma maneira muito séria, assim, não é uma preocupação só de recursos humanos, mas de toda a liderança da organização. Mas, para mim, desenvolvimento ele começa como se fosse um ciclo de um tema que é meio conhecido, meio até antigo, né, Roberto e Mari, que é o feedback, né? Um feedback
bem realizado, ele é o ponto de partida para termos planos de desenvolvimento, sejam formais, seja informais, mas que de fato vão agregar valor para cada colaborador, né, para cada membro de time, até porque o feedback pode não ser só, né, do líder para a sua equipe, pode ser também de seus pares, né, pode ser da equipe para a liderança, porque um feedback bem realizado, com respeito, com foco realmente na melhoria, no que aquele profissional pode fazer de melhor, né, para trazer resultados, para crescer na carreira, é ele que vai direcionar de fato o que cada um precisa focar no seu desenvolvimento. E podem ter outras ferramentas a serem utilizadas para que esse feedback ainda seja mais profundo. Porque quando o diagnóstico é bom, então fica mais fácil saber aonde, né, por onde que devemos traçar aí os planos. E dividir responsabilidades, eu acho que isso também é uma tendência, sabe, pessoal? Eu acho que tem uma parte importante de cada profissional que é ele buscar formas de se desenvolver. Então, se ele recebeu um bom feedback, como é que ele vai fazer também para desenvolver competências, conhecimentos, novas atitudes para mudar, para evoluir dentro da organização? Então, tem uma parcela importante, né, do profissional que eu acho que vale a pena cada um, né, focar, saber o que vai ser bom para si e focar em atingir, né, esses resultados. A gente falou um pouco de gestão das emoções, mas tem um tema que eu acho que é super relevante, tem sido super relevante nos últimos anos, principalmente, que é a gestão do bem-estar. Tem sido um tema presente nas conversas, nas organizações. E caminhos diferentes têm sido propostos. Como é que vocês veem este assunto? Olha, a organização, para gerar resultado, né, precisa de pessoas sadias, né? Eu acho que isso é um princípio, né? Esse é o básico, E né? exato. E olhando o conceito geral de saúde, né? Saúde não é só saúde física, né? Mas é mental, é espiritual até, né? Entre outras coisas, né? Então, essa preocupação tem que ser uma preocupação organizacional, né? Não é só aquela preocupação de gestão do plano de saúde, onde você vê sinistralidade, crônicos ou coisas do gênero, né? Você tem que se preocupar sim com isso, né? Porque se tem alguma esfera da vida da pessoa que ela está descompensada, isso sem dúvida vai influenciar no resultado, né? E como empresa você tem que pensar não só no resultado, mas na própria pessoa, né? Porque ela perpetua a empresa, né? Então, assim, eu acho que tem que existir essa preocupação legítima, né? Não a preocupação formal, né? E ela tem que ser disseminada na gestão, né? Que tem que ter olhos para perceber exatamente se existem descompassos, né? Então, essa sensibilidade ela tem que ser desenvolvida, trabalhada, né? De repente, tem alguma situação que a pessoa vê uma inquietude exagerada num profissional, ele tem que ter a habilidade de discernir aquilo e atuar, né? Ou ele, ou com a ajuda, né, do próprio recursos humanos, ou com a ajuda de outros profissionais que entendam, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada, né? A gente vai falar sobre liderança, mas eu acho que tem uma coisa que tem que ser trabalhada e tem que estar no radar, né? Além do o outro fato é o próprio profissional, ele tem que ao máximo trabalhar também para a saúde dele, né? Então, assim, horas exageradas de trabalho, estresse excessivo, preocupações excessivas, né? E sem trocar isso com as pessoas em volta, né? Provavelmente vão criar algum tipo de descompasso na pessoa, ela vai ficar extremamente estressada, né? E gera o que a gente está chamando hoje de burnout, né? Então, assim, eu acho que realmente tem que existir dos dois lados, da esfera organizacional e da esfera das pessoas, uma preocupação com a gestão da saúde, não, Mari? Quando a gente pensa em saúde, saúde é um termo assim tão amplo, né?
A gente normalmente pensa na saúde física. E tem essa saúde, essa tal dessa saúde mental, que hoje a gente pode falar sobre ela. Antes as pessoas só vivenciavam e ninguém falava. Mas eu vejo também que a gente ainda tem muitos tabus. Então, eu estava recentemente conversando com uma gestora que ela não sabia o que fazer quando uma profissional da equipe dela, que passou por uma perda de bebê, né, um aborto, ia voltar de licença. Então, ela falou assim: não sei como fazer. E toda a equipe achava melhor não falar, era melhor então a gente não fala, porque é como se não tivesse existido. As pessoas ficam, né, sem saber como lidar. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de conversar sobre os temas sensíveis. Não dá para colocar embaixo do tapete. A gente precisa conversar e lá dar apoio. Então, eu acredito que as habilidades sociais, né, a capacidade da gente usar todas aquelas habilidades que a gente foi aprendendo desde criança, de como se relacionar com o outro. Então, isso é o que a gente precisa. Não tem muito mistério. A gente precisa aprender a usar aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Civilidade, então educação, gentileza, compaixão. São esses valores humanos que a gente aprende ali desde pequenininho e que a gente pode muito bem fazer uso nas empresas. Isso não enfraquece ninguém, pelo contrário, fortalece assim enormemente. Então, demonstrar compaixão, paciência, tolerância, admiração. Às vezes a gente admira alguém e a gente fala, ai, não vou falar nada para não deixar o outro vaidoso. Puxa vida, é tão legal quando a gente admira, quando a gente conta para a pessoa, olha, eu admiro você, acompanho você e vejo o quanto você cresceu, o quanto você se esforça. É igual a gente faz com criança, a gente pode repreender ou fazer um reforço positivo. E acredito muito que com todos esses desafios que as empresas passam, né, que as pessoas passam, né, ali de mãos dadas, né, de mãos dadas com as empresas, faz com que as pessoas fiquem muito sensíveis. Então, a gente pode simplificar apenas indo lá e sendo um humano com outro humano. Quando a gente coloca essa junção, um ser humano lidando com outro ser humano, vai dar certo, vai dar certo. Vejo por E, aí. e esse ponto é tão importante, né, Mari, que é uma grande tendência, que é a humanização, né? Não deveria ser tendência, deveria ser algo natural. Mas a verdade é que cada vez mais o olhar para cada pessoa, em particular, assim, como um indivíduo, tem sido, sim, uma tendência, né? Olhar suas necessidades, olhar e dar espaço, né, para que a pessoa possa dizer o que ela pensa, como ela se sente, né? Isso, sem dúvida, tem a ver com bem-estar, que é um tema que está muito forte na pauta de todas as empresas. Para agregar ao que vocês falaram, ou talvez para sublinhar, né, um pouco do que vocês falaram, eu acho que para mim bem-estar são todas as ações e existem muitas frentes possíveis, né? Mas eu queria trazer uma que é muito simples, que é o dia a dia, né? A cada ação pequena que é feita na organização, que demonstra respeito, que demonstra cuidado, esse tema bem-estar ele acaba acontecendo na prática, né? Então, são as pequenas coisas que trazem aí um outro tema que a gente nem vai falar aqui, mas que está tudo interconectado, que é a experiência, né, de cada profissional dentro da organização, né? A experiência do colaborador, que tem esse título bacana e tal, mas qual é a experiência, né, que cada um no seu time está tendo com a sua gestão? Você já se perguntou, todos os dias, qual é a experiência que cada um tem dentro da sua organização? É boa? É positiva? É, é satisfatória? Haverão sempre dias difíceis. A vida da gente tem dias desafiadores, isso faz parte. Mas, mesmo dentro desse contexto, é uma experiência positiva, edificante.
que a pessoa se sente respeitada e mais, que ela vai levar esse aprendizado de respeito para outros fóruns, né? Para a vida dela, fora, né, dos limites da organização. Então, cada momento é um bom dia, né? É dar um feedback, como a Mari comentou, positivo também, né? Objetivo, positivo, e que vai ajudar aquela pessoa a saber que ela está no caminho certo, né? São as pequenas coisas, que fazem a experiência total, na minha opinião. Tão precioso isso que você trouxe, né, Valéria? Eu admiro muito pessoas, eu coleciono biografias, eu adoro saber histórias. E eu conheço uma pessoa que ela nem é da nossa área, não é da área de empresas, mas ela é uma pessoa muito amorosa. Eu estava até conversando com o Celso, meu marido, ontem sobre ela, sobre essa pessoa. O quanto que essa pessoa é incapaz de criticar outra pessoa. E se chegar alguém falando mal de, sabe, ai, fulano de tal, não sei o quê, ela vai sempre encontrar, ela vai sempre trazer uma forma que pode explicar o porquê que a pessoa estava daquele jeito naquele momento e que tá tudo bem e que isso faz parte da evolução humana. Então ela traz a gente assim para enxergar as pessoas de um jeito que eu acho que é aquilo que a gente fala da liderança inspiradora. O que é essa liderança inspiradora? Talvez ela esteja nisso que você acaba de trazer, Valéria, né? Nessa simplicidade, nesse dia a dia, nesse acordar e falar assim: ah, eu vou lá trabalhar, legal, vou encontrar essas pessoas. Eu gosto de pertencer a esta equipe, a esta empresa. Né? E isso fala muito sobre esse bem-estar, né? Conseguir criar esse ambiente. Isso é muito gostoso, muito valioso. E isso é tendência, porque as pessoas estão demandando por isso, né? E é uma grande oportunidade também para todos nós que trabalhamos, né, com pessoas em organizações. Mas vamos agora, né, para o tema que nós deixamos para o final. E se você ficou até aqui, primeiro, muito obrigada. Mas não deixa de se inscrever. Aproveita, né, esse momento e já dá um like se você gostou, se está sendo útil. E compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse nosso conteúdo. Mas vamos lá, o último tema é o liderança. O que é que nós vemos, né, para os líderes em 2025? Eu acho que desafios muito grandes, né? Hoje a liderança ela é exigida em atuar em várias dimensões, né? Na técnica, na gestão estratégica, na gestão tática, né? Na gestão das pessoas, né? Então, mobilização das pessoas. A gente acabou de falar sobre emoções, né? Sobre uma capacidade, né, de gerar experiências produtivas, né, para a sua equipe, você como gestor, né? Então, acho que o desenvolvimento ele tem que acontecer sempre. Eu acho que tem que existir um desenvolvimento contínuo do líder, né? Eu acho que a organização tem que proporcionar momentos para exercício, né, entre líderes e momento para exercício entre líderes e equipe, né, de forma que se gere ações de valor, entendeu? Assim, eu acho que trabalhar a liderança é uma coisa que tem que estar sempre no radar de RH, né? E, de novo, adequado ao contexto. O que que a empresa precisa, o que que é o momento, o estágio da empresa, da empresa, estágio organizacional, né? Se ela está em franco crescimento, precisa de decisões rápidas, como é que você vai trabalhar isso com a sua liderança e com as suas equipes? Se ela está no momento de transformação, né, de mudanças de equipe, como é que você vai trabalhar isso? Né? Se ela está no momento de você trabalhar, aumentar o nível de diversidade e contribuição, como é que a liderança vai estimular esse tipo de coisa? Então, tem que sempre trabalhar a liderança adequada ao contexto da organização. Eu acho que aí é uma preocupação realmente de RH, de conseguir construir os seus programas e as suas ações de capacitação da liderança, né, focados nessas necessidades. Agora, será que o líder está realmente fazendo, aproveitando, por exemplo, né? Já que a gente está aqui, olha, né? Comecinho do ano, será que o líder está aproveitando esse momento
também para fazer essa pausa, fazer esse balanço e agir intencionalmente, né? Então, assim, então qual o processo de autoconhecimento que eu vou fazer para mim esse ano? Costurando todas essas histórias aqui, todas essas ideias, esses temas que a gente foi trazendo nessa conversa. Então, como que vai? O que que você vai fazer? Como que você vai se desenvolver? O que você quer deixar de mensagem para a empresa sobre a sua contribuição quando chegar no final desse ano? Final de 2025. Teu gestor vai sentar com você, a empresa, né? Alguém vai sentar com você e vai falar assim: olha, você contribuiu dessa forma. E aí você pode programar o seu GPS, aí você pode definir o que que você vai estudar, o que que você vai aprimorar, quem que você vai escolher para ser seu mentor, qual o desafio que você vai colocar. Aí sim você vai fazer o seu plano SMART, você vai fazer toda essa organização. Mas eu acho que é importante ter essa pausa para ajustar a rota. E ontem mesmo, uma pessoa já estava assim: nossa, aqui já começou a 1000, nem tive férias, a gente nem teve férias coletivas, muita coisa para fazer, já estou aqui, já estou ali. Respira, respira, se planeja para que você possa ter as ações certas. Eu vejo hoje, assim, um principal desafio para a liderança é o medo de perder o controle. Não sei se vocês percebem isso, né? Esse medo de perder o controle, medo de não ser visto, medo de não ser reconhecido, medo do colaborador fazer errado, medo, né? Esse medo de perder o controle. Gente, primeira notícia é que a gente não tem controle mesmo, né, das coisas. A gente faz planos, a vida faz outros, o nosso gestor faz outros, a empresa, o mercado, a economia. Então, né, vem uma pandemia, então a gente não tem controle. Mas que a gente possa, a gente não tem controle daquilo que está acontecendo ali fora, mas a gente consegue fazer sim uma boa gestão da nossa carreira, da nossa contribuição para a empresa, da nossa atuação como líderes. Então, essa parte eu acho que precisa ser muito cuidada e talvez, né, por todas essas reflexões aqui, a tendência seja fazer muito bem feito aquilo que você precisa fazer, ou seja, focar no essencial. Talvez seja por aí a tendência, a gente não se deslumbrar com tantas coisas e focar no essencial e fazer o essencial muito bem feito. Como que vocês veem? Olha, perfeito, Mari, eu acho que é isso. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? Quando na verdade a gente não tá deixando passar, né? Na nossa frente, às vezes, tantas coisas, né? Que a gente não vê e que podem fazer a diferença. Eu acho que, eu não sei se é uma tendência, mas eu acho que é o momento que nós estamos vivendo, e eu acho que cada vez mais vai ficando mais forte isso, é que liderança não é um cargo. Então, eu não sei se eu choco ao dizer isso aqui, né, no vídeo. Liderança não é um cargo. Ser promovido a gestor, sim, gerente, um superintendente, um diretor, ok, tem um cargo dentro de uma hierarquia, dentro de uma organização. Isso não quer dizer necessariamente que as pessoas que ocupam esse cargo são líderes. Eu acho que essa primeira consciência, ela abre aí um mar de oportunidades, principalmente para quem de fato quer ser líder. A liderança é pela postura, é pelo exemplo, são pelas convicções, pelo trabalho que é realizado no dia a dia. Então, é pela ação, não é pelo cargo. E isso requer bastante investimento. Investimento da organização e investimento pessoal, né? Eu não consigo não voltar para a velha música, né, Roberto, que a gente fala há 4 anos. Não tem como ser líder se você não se conhece. Se você não. Quando eu falo não se conhece, assim, você não sabe quais são as suas convicções de fato. Não, Valéria, eu sei. Joia, me diga quais são, né? Muitas vezes com alguns executivos eu tive, né, essa conversa e aí não vem uma clareza de convicção. Tem algumas ideias,
porque a pessoa nunca parou para falar, para pensar ou para falar sobre isso. Então, sim, precisa de tempo, precisa investir tempo em saber até quais são as suas convicções, né? O que é relevante para você? Afinal de contas, você quer ser líder para o que mesmo, né? Ou então, eu estou aqui porque, afinal de contas, nessa posição eu vou ganhar mais dinheiro. Ótimo, está tudo certo. Vai ser um gestor, vai fazer o seu trabalho, vai ter uma remuneração, está tudo certo. Mas ser líder é algo muito maior. Ser líder é deixar legado, né? Ser líder é realmente deixar o seu nome aí na história de uma área, na história de uma organização, né? Na história que você está desenhando. Então, primeira coisa, tudo que a Mari falou de fazer planejamento, eu assino embaixo, Mari, é isso aí. Tem que parar, concentrar e saber exatamente o que você quer fazer este ano. Investir em você mesmo, porque ninguém quer mais o seu benefício do que você próprio, né? E a organização, se preocupar com isso. De fato, os gestores da sua organização estão sendo líderes, e o que é que eu posso fazer para ajudá-los? Ou quem sabe, para escolher, de fato, aqueles profissionais que têm, né, possibilidades, que têm potenciais mesmo para se tornarem líderes. Cuidado com essa escolha. Essa escolha pode ser bem complicada, né? Principalmente com as exigências atuais que nós temos, né? Onde as pessoas têm interesses, né? Têm desejos, têm ambições cada vez, né, maiores e diferentes, né, do que as gerações anteriores. Faz sentido isso, gente? Vamos deixar uma mensagem final, cada um, assim, para o ano? Talvez um desejo. Nesse ano, a pessoa tem que focar em realização, né? Realizar coisas boas, realizar coisas relevantes, né? E utilizar o máximo possível, né, do aprendizado que teve nos anos anteriores, né? E conseguir aplicar isso de uma maneira relevante na empresa. Eu acho que você, profissional de RH, eu acho que tem que aproveitar também as oportunidades que vêm, né? É quando elas aparecem, né? Quando você tem que propor alguma coisa, não tenha receio, né? Até porque o não você já tem, mas não tenha receio se você considera aquilo relevante, considera aquela ação, né, que vai ajudar a estruturar, moldar a organização, faça o seu papel, né? Até para você deixar um legado, né? Como a Valéria comentou, né? Eu acho que é importante a pessoa realmente pensar nisso, né? Que ela está lá, ela está passando na empresa, né? E ela tem que deixar alguma coisa de relevante. Não dá para simplesmente passar em branco, né? E depois olhar para trás e aquilo só vira uma inscrição no currículo e mais nada. Bom, me veio e pensando assim, quando a Valéria fez essa provocação, e o que me veio foi assim: o que a gente tem de mais valioso na vida? Porque, na verdade, o que eu desejo para as pessoas para esse ano de 2025? Puxa, algo que seja muito valioso, algo que seja muito especial. Então, eu desejo para cada um de vocês que está aqui assistindo a gente, que possa usar muito bem o seu tempo. Porque o tempo é algo muito valioso, é algo que não volta. Então, que você possa estar presente ali em cada uma das suas ações, com intenção, e que você possa aproveitar muito bem o seu tempo e com muito respeito ao tempo das outras pessoas também. Quem sabe você possa levar intencionalmente, mais uma vez, a sua melhor parte para cada conversa, para cada encontro, para cada feedback, para cada ideia que você vai contribuir. E para isso, eu acho que a gente tem que se permitir, de verdade, ser julgado, ser criticado, não ser elogiado. Isso faz parte do processo. Às vezes, a nossa contribuição é uma contribuição tão grandiosa que vai ter um monte de gente que vai julgar, um monte de gente que vai criticar. Mas quando você está ali intencionalmente, naquele valor, naquela ideia, naquela contribuição e agindo de coração,
de coração aberto para aquilo, com respeito aos tempos, com certeza você vai fazer grande diferença nesse ano. Bom, eu, assim, uma vez não, várias vezes, eu ouvi de um líder, um grande líder que nós três aqui conhecemos, que me disse o seguinte: Valéria, você está contratando gente feliz? Porque gente feliz faz muita diferença. Gente feliz dá resultado, gente feliz ajuda no clima, né, da organização, faz todo mundo se sentir bem. Então, gente feliz, eu quero ter sempre muita gente, né, muitas pessoas felizes. Pessoas felizes, novamente, não são aquelas que não têm problemas, não aquelas que são positivas, né? Que apesar dos problemas, apesar das dificuldades, dos desafios, se mantêm positivas, se mantêm, né, abertas para a vida. O que eu desejo, de fato, é que cada um encontre o caminho de estar feliz, de ser feliz, que com certeza vai fazer tudo melhor, né? Vai ter mais saúde e vai fazer com certeza, né, o seu papel, vai escrever a sua história na vida profissional e na vida pessoal da melhor maneira possível. E com isso, eu também agradeço, né, a todos os nossos seguidores. E se você nos conheceu só hoje, bem-vindo, seja nosso seguidor também, se inscreve no canal. Adoraríamos receber um comentário seu. O que você acha que é tendência? Coloca aqui, com certeza faremos um outro vídeo para apresentar outras ideias que podem inspirar, e a gente espera, né, que inspire a todos aqui. Um excelente ano com muita saúde e tudo de melhor. Pessoal, muito obrigada, Roberto, muito obrigada, Ó, Mari. tchau. Bom ano. Vamos começar o ano, é isso aí.